Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda! Neste vídeo, nós falaremos sobre o custo padrão, trazendo seu conceito e finalidade. Vamos lá? Geralmente, o custo padrão é utilizado nas entidades para fins gerenciais e agilizando o processo de encerramento contábil. O custo padrão é o valor caracterizado como a meta que a entidade espera alcançar em relação ao preço, quantidade e volume de produção. Ele pode ajudar a medir a eficiência da entidade, sendo utilizado também para o orçamento, orientação do preço do produto ou serviço, para ajudar a escrituração contábil e medir o desempenho. De acordo com Bruni e Famá, em 2019, as principais vantagens da utilização do custo padrão são eliminação das falhas nos processos produtivos, aprimoramento dos controles internos, instrumento de avaliação de desempenho, contribuição para a melhoria dos procedimentos de apuração do custo real e rapidez na obtenção das informações. Quando as empresas aplicam o custo padrão, elas utilizam o custo real, que seria o custo efetivo da empresa em um determinado período. Ela deverá fazer então a comparação dos custos padrão com o custo real, utilizando premissas como preço, quantidade e combinação mista. A análise da variação de preço é a diferença entre o preço padrão e o preço real. Considerando que a quantidade padrão fosse consumida, a variação do preço seria calculada da seguinte maneira: variação preço é igual à diferença entre preço real e preço padrão vezes a quantidade padrão. Se o preço real for maior do que o preço padrão, observamos que as condições são desfavoráveis, pois o gasto foi maior. Já se o preço real for menor do que o preço padrão, nós temos uma condição favorável, o que significa que a entidade gastou menos. A análise da variação de quantidade é compreendida como a diferença entre a quantidade padrão e a quantidade real, supondo que a manutenção do preço estimado no custo padrão, a variação da quantidade apresentada pode ser calculada da seguinte forma: variação quantidade é igual à diferença entre quantidade real menos quantidade padrão vezes preço padrão. Se o resultado obtiver um valor em que a quantidade real for maior do que a quantidade padrão, temos uma condição desfavorável, enquanto se a quantidade real for menor do que a quantidade padrão, temos uma condição favorável. A análise da variação mista abrange os efeitos conjuntos das variações de preço e de quantidades, e ela é apresentada da seguinte maneira: variação mista é igual à quantidade padrão menos a quantidade real vezes a diferença do preço padrão menos o preço real. Dessa forma, a análise da variação entre o custo padrão e custo real permite identificar se houve aumento ou diminuição de quantidade, volume e variação mista durante um determinado período. Isso permite que a entidade analise seu desempenho e a efetividade das suas operações. Bem, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada e bons estudos!